Então, nesse terceiro bloco, a gente entra numa área preocupante, principalmente porque aqui em Brasília, no Distrito Federal, a gente vivencia um crescimento muito grande das cidades e há um certo despreparo quanto às grandes obras que vêm sendo realizadas, em termos de viaduto, essas obras de melhoramento do trânsito, que a gente não sabe até que ponto, de fato, isso tem sido feito com a melhor inteligência. O que seria de nós com um terremoto, professor? Um terremoto dessa natureza, como a gente descreveu anteriormente, não seria nada agradável, ele teria consequências, né? Agora, esse é um assunto, entende, que a gente tem de colocar com muito cuidado, né? E no livro eu evitei qualquer caráter sensacionalista, entendeu? Eu não quero ser um emissário de desgraça, um cavaleiro do apocalipse, nada disso, né? Nada disso. Então, qual é a realidade das coisas? Os grandes problemas de desastres naturais que nós temos hoje, forte no Brasil, são as enchentes, tá certo? São as chuvas intensas, né? Quer dizer, isso é um fenômeno natural. Chuva é um fenômeno, certo? Enchente também pode ser. Agora, por que causa problema? A maior parte é culpa do homem, que vai construir no lugar errado, certo? Faz uma construção inadequada, né? Então, é lógico, o governo tem de voltar para esses problemas maiores, né? O terremoto, certo? Como é que se diz? É um problema mais secundário, vamos dizer assim, tá certo? É um perigo potencial, tá certo? Ele pode acontecer e não pode, certo? Eu posso ir embora desse mundo e não ver um terremoto desse, não gostaria de ver, né? Você também, né? Por quê? Porque o Brasil tem poucos terremotos, essa é uma realidade, tem poucos, e vai continuar tendo poucos, né? Mas, eventualmente, pode ter um tremor maior, né? Dependendo de onde ele acontecer, ele pode ocasionar um problema, né? Então, essa é a realidade. O que a gente faz, né? O que eu proponho fazer aqui nesse livro? Não é sair construindo aí, reforçando construções, entende? Desenvolvendo construções muito mais caras para um terremoto que nunca pode vir, né? Mas tem certas edificações, certo? Certos projetos que têm de levar em consideração isso. Então, as grandes barragens brasileiras levam, né? Se estuda o risco sísmico, se constrói uma barragem para suportar até determinada aceleração. Até porque se está sendo construída agora, por que não levar em conta esses fatores? Isso, tem de se levar, né? E essas grandes obras levam, tá certo? Você vai construir essas centrais nucleares no Brasil, também levaram isso em consideração, tá certo? E outra coisa que você pode fazer, né, é fazer divulgação, né, dizendo, olha, o terremoto do Brasil não é livre, como muita gente pensa. Nós podemos ter problema aqui, né? Os livros escolares, livro de geografia, você falou que leu o teu livro lá, Tectônica de Placa. Provavelmente você não leu nada dizendo que tinha tremor de terra no Brasil. Não. Né? Então esse mapinha que eu mostrei antes podia ser hoje parte de um livro de geografia. Nunca vi uma técnica, por exemplo, como o senhor explica aqui, de como me proteger em caso seja surpreendida e aconteça qualquer coisa. E mesmo do próprio conhecimento, eu acho que a gente é muito leigo nesse sentido, de perceber que há uma possibilidade. A gente desconhece mesmo esses fenômenos no país. Então esse livro aqui, ó, o enfoque principal dele é a história de João Câmara, né? Mas eu acrescentei nele dois apêndices. Um é para falar o que é um terremoto, como acontece, como é medido, o que são ondas sísmicas, etc. E o outro é uma parte que eu coloco aqui, uma cartilha sísmica, que nós fizemos junto com a Defesa Civil, que mostra como as pessoas deveriam se portar diante de um tremor de terra. Eu até digo o seguinte, certo? É bom as pessoas lerem isso, porque hoje o brasileiro está viajando como nunca, pelo mundo afora, certo? Acabamos aqui de ter um exemplo, certo? Uma pessoa aqui do grupo, certo? Acabou de chegar do Japão, foi lá em janeiro, sentiu um terremoto. Se você tivesse visto essa cartilha aqui, você sabia como se portar. Estaria mais segura, com certeza, né? Porque eu já teria visto isso numa vez na vida. Então, está aí uma coisa para se fazer, mas principalmente com as crianças, entendeu? Se tiver um livro, eu tenho vontade de fazer uma coisa nesse sentido, entende?
as crianças, entende? Aprenderem essas noções de sismicidade, o que a gente conhece no Brasil sobre isso. Porque não é tratado de forma séria, assim, eu acho mesmo. E é engraçado que o senhor aqui também tem um vídeo que foi produzido, né? Sim. Então, algumas imagens vocês vão poder ver até agora. Interessante como a população está despreparada em absoluto, e é uma população que já convivia com esse fenômeno, né? Quando o senhor chegou lá, qual foi a sua impressão? Não, eu cheguei no dia do terremoto, entendeu? Porque naquela época existia um ministro chamado Aloysio Alves, que era ministro da administração, parece, o Ministério da Administração, e ele é potiguar, ele é de lá, do Rio Grande do Norte. Então ele ficou preocupado com isso, sabia que a gente estudou, fui no observatório de manhãzinha, nós mostramos para ele o registro, etc. E ele falou assim, vem cá, você pode fazer alguma coisa? Eu falei, bom, vou continuar estudando. Você pode ir lá agora? Eu falei, tudo bem. Aí arranjamos o equipamento, ele colocou um avião da Força Aérea, um jato, puxa, chegamos lá. E então eu cheguei no dia do terremoto e vi já, quando eu fui de Natal para lá, a estrada era mais ou menos deserta para ir e era uma loucura para voltar, que tinha filas de caminhões, entende, cheio de mudança, as pessoas saindo, o êxodo foi enorme aqui, 26 mil pessoas saíram desse município para as áreas vizinhas, ocasionando problema, né? Então era uma cidade completamente desarranjada, entendeu? Gente com necessidade, onde dormir, o que comer, entendeu? E levou algum tempo para a Defesa Civil começar a agir com uma resposta mais positiva, né? Voltando ao vídeo aí, a minha esposa, falando no Japão novamente, ela estava lá fazendo um curso e me trouxe de presente uma câmera, tá certo? Uma filmadora. E eu não tinha estreado essa câmera ainda. Peguei essa câmera, levei comigo, entende? Chegou lá, comecei a filmar. As 2 semanas depois do tremor de terra, e pedi hoje o chefe lá de vocês, o professor Armando Vulcão, que naquela época era estudante, e ele montou isso, editou e fez um vídeo que é uma coisa inédita, entendeu? Tanto é que quando a gente foi na cidade lançar esse livro, e as pessoas se viram no vídeo, puxa, achou o assunto interessantíssimo, entendeu? Mas então um fato histórico aí preservado e, como você disse, está aqui o vídeo, ele faz parte do livro, entendeu? É anexado aqui fora. Isso. E o senhor continua sendo requisitado para falar desses assuntos. Hoje, com a imprensa, com a globalização, a gente ouve falar mais desses eventos, mas eles já aconteciam, é isso? Até de vez em quando eu escrevo, né, um artigo nesse sentido, e, sei lá, uns 2 anos atrás eu escrevi justamente um dizendo que não existe nada que comprove que os terremotos estão aumentando de número, certo? O que acontece agora? Eles são mais divulgados, certo? A população do mundo é maior, então eles causam mais problema, tá certo? Mas se você plotar esses tremores do passado, você vai ver que tem flutuações assim normais que não se sabe bem o que é, mas um crescimento claro, etc., não existe. Não vê isso, entendeu? O Brasil hoje está montando muitas estações modernas pelo país todo, certo? Ele vai começar a registrar muita sismicidade, certo? Então vai aumentar o número pela capacidade de detecção que você aumentou também, mas não porque os terremotos estão aumentando. Não tem nada que sinalize isso para a gente atualmente. Professor, eu queria te agradecer muito por ter recebido a gente para falar desse livro que eu acredito que não só o final, mas o livro como um todo poderia fazer parte do que se ensina nas escolas, assim. Eu, por exemplo, nunca tinha lido ou tomado conhecimento de tanta informação numa quantidade tão rica de dados científicos mesmo, né? Não é alarmante, não é um terrorismo, não é o fim do mundo, mas é um conhecimento necessário, até porque eu me senti absolutamente despreparada. E eu acho que a gente pode assistir alguns trechos desse vídeo agora, você fica aí ligado na gente,
Você vai tomar conhecimento desse fenômeno que aconteceu aqui no Nordeste do país, e o professor estava lá registrando isso, e a gente tem a oportunidade de assistir agora. Você já pode ligar e me dizer o seu signo. Você pode escrever ou telefonar dizendo qual é o seu signo. Tem um prêmio para você aqui. Atenção, hein? Vocês que estão aí no pé do telefone, respondam a choradinha do dia. 2 irmãos bem emanados, um ficou cru, outro assado. E já pode, daqui a pouco, eu vou chamar o telefone. A primeira pessoa que ligar vai participar da roleta da sorte, hein? Mas agora eu vou até Ponta Negra. Alô, Ponta Negra. Alô, Fátima, bom dia. Como é que vocês viram aí os abalos que ocorreram na madrugada de domingo? Acaba de ficar aqui na mão, é? Todo mundo ficou apavorado.